E aí, galera? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o David, essa é a Camila e nós somos do canal Gratidão na Bagagem! Que massa, gente! Hoje nós vamos para mais um capítulo do Minimalismo por um Sonho. A gente vai explanar muita coisa aqui, trocar bastante ideia hoje. E se você ainda não é inscrito, já vai se inscrever no nosso canal para acompanhar essa série maravilhosa que a gente está fazendo para vocês aqui. Deixe seu like, seu comentário, né? E hoje nós vamos falar sobre o conceito de minimalismo. Por que nós escolhemos esse nome para nossa websérie? E a gente quer dizer para vocês também que todos esses vídeos do Minimalismo por um Sonho estão numa playlist separada dos nossos demais vídeos que são viajando finais de semana agora nessa nova jornada que a gente está encarando na vida. E antes de nós adentrarmos aí nas profundezas das nossas intimidades financeiras e de projetos de vida aí, né? A gente quer trazer um pouco do conceito de minimalismo, porque nem todo mundo conhece o tema, embora ele é um tema bastante atual, tá bastante na moda, né? Mas não é conhecido por todos. Algumas pessoas perguntaram o que é minimalismo, por que minimalismo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do que é e por que nós vivenciamos esse estilo de vida. Até porque a gente já vivia isso sem saber do conceito, né? Não foi a gente que escolheu o tema, ele que nos escolheu, na verdade. Vocês vão entender tudo. Então, minimalismo nada mais é do que um termo chique, gourmetizado de viver de forma econômica. É isso aí, é viver de forma econômica. Mas não é um simples viver de forma econômica, é um viver de forma econômica com propósito. É canalizar recursos financeiros de forma inteligente. E gastar o dinheiro de forma inteligente significa o quê? Gastar com coisas que agregam valor efetivamente na nossa vida, que nos trazem experiências, que nos causam transformação pessoal, evolução pessoal, né? E não só ficar gastando com coisinhas que só enfeitam o nosso dia a dia, mas que não trazem efetividade de solução e evolução na nossa vida. Ainda falando sobre a definição de minimalismo, ela não se limita só a isso que eu e o David comentamos, ela também não é uma doutrina fechada, sabe? Então, meio que o minimalismo é muito uma questão de entendimento de cada um, de como viver de forma simples para canalizar recursos financeiros para grandes objetivos. Para mim e para o David especificamente, o que é? É a gente não gastar desnecessariamente com coisas superficiais e inúteis para que a gente consiga guardar dinheiro para realizar sonhos maiores. E isso não é só falando da viagem em si, né? Mas de várias coisas que nós realizamos no nosso passado, que vocês vão conhecer já em breve, mas também para viver coisas que a gente ainda deseja. Por exemplo, cuidar da saúde, cuidar do nosso intelectual, voltar a se capacitar profissionalmente, né? Então, assim, a gente deixa de gastar com coisas inúteis para isso, basicamente. A gente repensa, será que eu preciso mesmo comprar essa blusinha esse mês? Ou eu guardo dinheiro para ir num dentista mês que vem fazer um tratamento? Ou, David, será que ele precisa gastar com o X-salada dele? Ou ele pode segurar a onda e comprar uma bateria nova que a câmera tá precisando? Agora então, é fácil. são prioridades, entende? Se é fácil já é outra história, né? Mas são escolhas. São escolhas que aí trazem pra gente um resultado maravilhoso, se bem dedicadas nesses caminhos, né? Então, para algumas pessoas, o minimalismo ele só pode ser focado em comprar o próprio tempo. Por exemplo, uma mãe que planejou uma gravidez e que ela gostaria de passar ali os primeiros anos de vida se dedicando à maternidade em tempo integral, sem estar alienada a uma rotina de trabalho. Então, antes, ela se prepara para isso, ela trabalha, ela economiza, ela canaliza os recursos para que quando esse período da vida dela chegar, ela consiga executar o planejamento dela. Para um jovem ali na casa dos 17, 18 anos começou a trabalhar fora, quer fazer uma faculdade, ainda não tem dinheiro para isso e a família não consegue ajudar. Naquele momento ele faz uma escolha minimalista. Ele entende que naquele momento da vida ele precisa canalizar os recursos financeiros em prol de algo que agregue mais valor e que tenha mais retorno no futuro dele. E para algumas pessoas o essencial e o grande sonho pode ser comprar carro, pode ser comprar uma casa, né? Nós usamos essa técnica algumas vezes na nossa vida, mas a última que a gente fez, que vocês têm maior conhecimento dela, foi fazer escolhas, né, que são escolhas dentro, usando o conceito do minimalismo,
para poder viajar durante 2 anos pela América, né? Que a gente conheceu viveu várias aventuras maravilhosas. E tudo isso, gente, só para lembrar, foi com 2 carros. Primeiro a gente foi com um carro 4x4. A gente fez uma viagem aí de 6 meses e depois a gente fez o resto para fechar 2 anos com a Vilma, que é a nossa van. Então foi escolhas que a gente fez que levaram a gente a ter sucesso para realizar esse sonho, né? E mais que escolhas, né? Porque a grande escolha é o objetivo. Escolhemos tais objetivos. Mas as ações, que é o que está realmente relacionado ao minimalismo, é apertar os cintos nas finanças, é economizar onde dá, até na Havaiana, se arrebentar, coloca um prego, não compre um novo, focando no objetivo, sabe? Porque qualquer R$10 faz a diferença. E quando a gente faz essas escolhas pautadas nesse termo minimalista, que é deixar a vida mais clean no sentido de obrigações e foco em objetos inúteis ou gastos inúteis, a vida ela flui com mais leveza, sabe por quê? Porque quando a gente não está gastando aleatoriamente e se concentra num único objetivo, a gente ganha mais paz, mais espaço, sabe? A gente consegue ter mais criatividade porque a gente está focado em um único grande objetivo, a gente tem insights diferentes porque a gente não está atirando aleatoriamente, sabe? A gente se concentra num objetivo e consegue ter várias visões para alcançar aquele objetivo. Já diz, né? Quem quer fazer tudo não faz nada, né? Então, escolhe uma coisa, mira nela. E é uma importância muito grande o casal estar em sintonia, ou se você é sozinho, né, você está muito focado para conseguir chegar lá em sintonia com você mesmo ou com o seu parceiro. Isso, porque assim, falar em minimalismo para uma pessoa que é sozinha, que ela define sozinha as suas escolhas, né, por exemplo, uma pessoa solteira, uma pessoa viúva, enfim, uma pessoa que não tenha um parceiro de vida. É mais simples, porque é ela com os seus dilemas, não existe a ideia do outro, o sonho do outro, o objetivo do outro. E eu acho que até a gente conseguir chegar nessa vivência que nos permitiu realizar os nossos sonhos, o mais difícil foi definir os objetivos de nós dois. Porque tem o eu, tem o ele e esse nós, né? Porque a gente não é um casal perfeito. Tem horas que eu quero ir para um lado e o David quer ir para o outro, que eu quero ir para cima, o David quer ir para baixo. E assim é a vida, né? É a vida, acho que da maioria dos casais. Existem divergências de ideias. Então a parte mais difícil pra gente foi alinhar os objetivos em comum, especialmente falando na viagem, porque envolvia decisões muito estratégicas, muito difíceis, tanto do âmbito financeiro, profissional, emocional, familiar, né? Então, assim, se você tem um grande sonho, mas você é casado e tal, tenha certeza que esse também é o sonho do seu parceiro ou que o seu parceiro está disposto a embarcar nesse sonho com você, porque pode ser que não seja o grande sonho dele, mas ele vai embarcar contigo para realizar o teu sonho, para que daqui a pouco subir uma via de mão dupla, para que quando chegar a hora dele realizar o próprio sonho, você esteja ao lado dele. Então, assim, essa fase de alinhar os objetivos para canalizar recursos financeiros, eu acredito que é a parte mais importante. Se não é a primeira, né? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer, sentar e discutir o que é o nosso sonho. Entendeu? E tem que ser alinhado esse sonho. E não é fácil, tá, gente? Porque assim, eu e o David, até o casamento, a primeira viagem, assim, de lua de mel, foi tudo muito mil maravilhas, era novidade. Agora, o dia que foi decidido, que foi pra decidir, que não foi dia, foi anos, né? Pra gente decidir fazer a viagem, foi cada quebra-pau, se encurtando alguma coisa que a gente vai falar no futuro, mas o David queria e eu não queria. Aí imagina só a gente chegar no consenso de que esse seria o nosso grande sonho, sendo que não era o meu grande sonho, até ele se tornar o meu grande sonho, e eu entender que eu tinha que trabalhar, deixar de gastar com as minhas brusinhas para guardar dinheiro para uma viagem que tinha um longuíssimo prazo para acontecer. Então, além de não ser o meu sonho, era algo muito abstrato. Acredita assim que você é a pessoa que está idealizando isso e que você queria muito que seu parceiro embarcasse nessa jornada, nesse sonho com você. Como tu vai chegar e dizer para o teu cônjuge, sabendo talvez que ele não é tão adepto à ideia, e convencê-lo a fazer isso? Não é tão fácil também. Então você tem que ir pelas beiradas, explicando, contando. E hoje, por exemplo, né, eu tenho certeza, porque a Camila já me falou várias vezes, que embora não tenha sido o sonho dela,
ela amou isso. Foi uma grande experiência na vida dela. Foi o que transformou a minha vida, sabe? E ela não sabia disso. Então, o grande detalhe é que nem todo mundo sabe o que quer, até ser apresentado. Então, se você está idealizando isso, conversa. Senta na mesa de negociações e começa a explicar os benefícios. E depois, que nem a Camila falou, depois é a hora da mão dupla. E qual é o sonho da outra pessoa? Ela vai seguir sonhando a mesma coisa? Vai mudar? Isso que nós estamos falando aqui serve para todos os sonhos, né? Exatamente. Por exemplo, lá no passado, o sonho do David foi a grande viagem. A gente realizou o sonho dele, eu me diverti junto. A gente trabalhou junto, a gente viveu o minimalismo para conseguir viajar juntos. Agora, a gente está numa outra fase. Eu estou vivendo uma fase que eu desejei muito, que é estar de volta também, me dedicar à vida profissional, estar com a família. E eu tenho um parceiro que está vivendo isso comigo, economizando comigo, sabe? Para agora, a gente está vivendo esse sonho. E o mesmo serve para você. Às vezes o marido quer o quê? Quer um carrão. A esposa quer o quê? Quer uma casa. Elenca por nível de prioridade o que é mais importante. Trabalhem juntos, economizem juntos, mas não esqueçam da hora do retorno, né? Porque os dois têm que estar satisfeitos. E outra coisa, se os dois não estão batendo, se não tá indo pro mesmo lado, não adianta, tá? A vida não flui, gente. Sério, a vida não flui. Tem que estar indo pro mesmo objetivo, senão vai dar problema. O minimalismo, ele não é voltado só para a esfera financeira. Ele tem vários pilares, né? Ele tem a parte financeira, né? Patrimonial, enfim, de coisas, de objetos, de valores. Ele tem a parte espiritual, ele tem a parte de saúde, ele tem a parte emocional, né? A gente viveu muito mais intensamente a parte financeira, porque o nosso maior objetivo era a arrecadação de recursos, mas a gente experimentou um pouquinho do que é, por exemplo, ter o minimalismo na parte emocional, porque para a gente conseguir viver o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso sonho, a gente teve que escolher com quem se relacionar. Por exemplo, a gente teve ao lado só dos amigos que estavam entendendo realmente a nossa decisão e a nossa escolha. Aqueles amigos, né, ou colegas que não entenderam, não apoiaram, ou acharam que a gente estava surtado, ficando louco, virando mão de vaca. Infelizmente, a gente se desconectou. E o minimalismo é isso, sabe? É manter o que vale a pena ou quem vale a pena do lado. O minimalismo, ele é aplicado para tudo na vida, sabe? Beleza, a parte espiritual, a tua busca, né? Como tu se conecta com a vida, tu aprende a entender como se conectar. Então, vai aí nas várias esferas, mas pra gente foi mais financeiro e emocional sempre. Você quer ver um exemplo? A gente saía eventualmente para comer fora. É um exemplo bem básico, mas para vocês entenderem. Saímos para fazer um lanche, alguma coisa, ou ia na casa de alguém comer uma pizza. Isso tem um desembolso financeiro, né? E eu já vou fazer o link entre essas duas coisas. Nós saíamos para fazer alguma coisa, gastávamos. Aí na hora que a gente decidiu, vamos focar nisso, a gente não tirou tudo da nossa vida, mas a gente filtrou um pouco e, claro, se não diminuir a quantidade de vezes, tu não acaba economizando. E nessa história, os amigos ligavam, não, vem aqui, vamos comer uma pizza, não sei o quê. Daí depende, tu vai pagar? Porque daí eu tô numa fase que eu tenho tantas vezes por mês para sair só e eu já fiz elas. E não é querer assim se aproveitar ou ser chupim, mas é que são amigos tão íntimos e esses são amigos que estão na nossa vida até hoje. São amigos tão íntimos que eles entendiam e eles não ficavam bancando a gente todo final de semana. Não ficava, porque era brincadeira. E era assim, eventualmente, mas eles faziam questão de estar conosco, entendendo a nossa escolha e assim, compartilhando daquele momento, mesmo sabendo que naquele momento a nossa escolha era não gastar. Então eles queriam estar do nosso lado independente disso. Então a gente é muito grato por isso, né? Mas também teve o contrário, assim, teve vezes que a gente teve que dizer não para vários eventos sociais com outras pessoas. Isso foi distanciando, só que era uma escolha, ou eu gastava com aquilo, eu não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro para nossa viagem, sabe? E aí essas pessoas agora que a gente já estabilizou na vida, que a gente voltou, que a gente consegue encontrar eles e agora fazer o revés, né? Lembra que você não pôde pagar, a gente não pôde pagar aquela pizza aquela vez, hoje a gente faz questão de receber vocês aqui e tal, por nossa conta. E isso tudo faz um link com o financeiro que eu queria dizer. Não adianta você fazer buscas e buscas de horas dos melhores investimentos que existem e esquecer de economizar dinheiro. De pegar e deixar de comer aquele picolé depois do almoço, de limitar as suas saídas no final de semana, de limitar os seus gastos. Se você não fizer isso, simplesmente não é possível você alcançar o melhor desempenho financeiro.
foi o que a gente aplicou por várias vezes e claro, isso tudo nós vamos contar todos os detalhes para vocês aos poucos, né? E outra coisa, algumas pessoas acham que o minimalismo é ser mão de vaca, muquirana, viver na escassez. Não tem nada disso, tá? Por quê? Porque o mão de vaca muquirana, ele só acumula dinheiro, mas ele não sabe o que ele quer fazer com o dinheiro dele. Ele só quer colecionar dinheiro. Ele não tem um projeto de vida, ele não tem um sonho, um grande objetivo. Agora, o minimalista, ele escolhe viver de forma simples, porém confortável, e aí o conceito de conforto ele é muito relativo para cada pessoa, mas com o básico confortável para ter dinheiro, para viver grandes objetivos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem recente da nossa vida, de minimalismo, tá? A gente comprou uma air fryer e o nosso robô limpante. Por quê? Porque eu ganho tempo. Eu chego de noite em casa, eu coloco alguma coisa na air fryer, eu não tenho que ficar em volta da panela cuidando para alguma coisa não queimar, eu consigo tomar um banho enquanto isso. O robô fica limpando, vocês já viram, a gente sai viajar e durante a semana eu posso estudar de noite, sabe? Ou então a gente pode ir para academia, porque a gente gastou dinheiro em algo que traz algum retorno que, além de tornar nossa vida mais prática, a gente ganha tempo. E o tempo é precioso. Esses conceitos assim de minimalismo, não é que eu não vou gastar, eu vou gastar, mas eu vou gastar em algo que vale a pena. Mas isso não significa que de vez em quando a gente não dá umas escorregadela, né, David? Às vezes a gente se empolga, sai comer um lanche num dia que não precisava, que não deveria. Até nas viagens, vocês podem ver, eventualmente eu levo a comida agora de casa aí na estrada, dá vontade de comer uma coxinha, né? A gente come coxinha. Eu brinco com o David que a gente vive desse jeito, é tipo o AA, né? Naquele dia eu estou escolhendo ser econômico. Não significa que todos os dias eu vou conseguir ser econômico. E se não conseguir, tomara que, né, não tenha sido uma escorregadela muito grave, com grande desembolso, mas foca em consertar no período seguinte, no dia seguinte, e sabe, reverter com novas atitudes. O negócio é não se perder do grande objetivo e do grande sonho, que daí esse estilo de vida ele faz todo sentido. Quer ver um exemplo? A gente saía para ir para um clube. A gente pagava um clube que tinha piscina para fazer hidroginástica e era um valor alto. Isso lá atrás. O que a gente fez? A gente foi lá, não estamos indo com tanta frequência, não faz sentido, cortamos o clube. Então, embora eu adorasse, né? Mas foi uma escolha. Tu abre mão de algumas coisas para ter outras. Esse é o fundamento, né, meu bem? Sim, sempre. Sempre abrir mão de alguma coisa em prol de um objetivo maior. E não é viver em penitência isso. Exato. É entender que se não tem dinheiro sobrando, vai ter que escolher alguma coisa na vida, sabe? Para alcançar seu grande sonho. A gente cancelou o clube, mas vez ou outra, durante um mês, a gente saía para comer fora uma vez, entendeu? Então, a gente se presenteava de outras formas também, para não viver um martírio, né? Então, gente, esperamos ter conseguido trazer um pouco do que é o conceito de viver o minimalismo, né? Pautado aí na economia, especialmente na nossa economia doméstica. Comentem se vocês entenderam, se vocês já vivem de alguma forma o minimalismo sem saber o que era o minimalismo, né? A gente tá doido para saber. E até o próximo capítulo, gente. Um beijão, galera, muito obrigada pela companhia, pela audiência, pela preferência e até! Beijo!